E no tema da palestra de hoje vamos falar sobre a fé e a dúvida, que vem para todos, que vem para padre, pastor, papa, bispo, que vem para quem tem religião, para quem não tem, para ateu, para crente, para todas as pessoas. Se é ser humano e vive nesse mundo e está nessa jornada da vida que qualquer pessoa passa, sem dúvida alguma vai ser bombardeado, podemos dizer, pelas dúvidas e também será instrumento da fé, caso queira. É uma escolha de cada um. E tratando-se desse assunto, nós vamos começar lendo o livro de Romanos 11, 20, que diz o seguinte: pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Veja que interessante. Todos que conhecem a fé na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, certamente, em alguma altura da sua vida, já tiveram uma experiência com o poder de Deus. Tiveram e terão mais experiências, porque enquanto há vida, há esperança. E essa frase não é frase escrita em para-choque de um automóvel, de um caminhonista, de forma alguma. Essa frase está lá em Eclesiastes 9. Para os que estão entre os vivos, há esperança. Por isso, enquanto há vida, há esperança. Então, tratando-se desse assunto, aqui Paulo diz: pela sua incredulidade foram quebrados, e pela fé tu estás de pé. Quantos de nós, que se não fosse a fé, nem aqui nós estaríamos? Quem aqui não tem dúvida sobre isso? Eu não estaria aqui. Quando eu digo essa fé, é a fé sobrenatural. A fé na palavra, nas promessas, nas palavras de Jesus e nas promessas de Deus. Essa fé que faz o fraco vencer, que faz o soldado ferido lutar, essa fé que faz o diabo correr. A fé sobrenatural. Se não fosse a fé, muitos que estavam doentes e as suas doenças não tinham cura, já estariam mortos, porque o tempo de milagre não acabou. E por causa da fé, Deus operou milagres na vida delas e foram curadas. Muitas, se não fossem a fé, de repente, aquele problema financeiro, aquele problema na justiça, no tribunal, não teria sido resolvido, porque por causa da fé, Deus abriu as portas. Porque aos olhos humanos não tinha como se resolver. Existem situações que nem que você viva a sua vida 2 vezes, você não consegue resolver aquilo. Se não fosse a fé, muitos de nós nem aqui estaríamos. E é o que Paulo alertou o povo, para que eles não se ensoberbecessem, não se tornassem soberbos, achando o seguinte: eu posso, eu sou, eu consigo, eu faço. Porque é isso que muitas vezes o diabo quer que eu e você venhamos acreditar. Que aquela doença não era tão ruim assim. E que se resolveu porque realmente alguma coisa que você fez ou alguém que ajudou conseguiu. Senhora, senhor, quando Deus não entra no meio, até o que é para dar certo, dá errado. Quando Deus não está no meio, até aquilo que você diz assim, não tem como dar errado, dá errado. Nada é sorte, tudo é Deus. Porque sem Ele no meio da nossa causa, existem situações que tomam outro rumo. Por quê? Porque o nosso adversário está no meio do problema. Porque está escrito que o diabo veio roubar, matar e destruir, e que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Eu e você que já tivemos experiências com Deus e com o diabo, alguns até já manifestaram com eles, e foram livres, graças a Deus. Outros tinham sintomas espirituais
terríveis de ataque espiritual e foram livres. Você conheceu Deus e conheceu o diabo. Nós sabemos do que ele é capaz. Mas hoje nós sabemos que em Cristo nenhuma condenação há para quem está em Jesus. As coisas velhas já passaram. Não tem essa de eu ficar na igreja, o diabo está me atacando, o diabo está me pegando. Não, ele está debaixo dos meus pés. Porque em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. O Deus da paz tem esmagado e esmagará a Satanás debaixo dos meus pés. Ele pode atacar, mas eu sou mais que vencedor. E ele é mais que derrotado. Agora, minha vida já não pertence a ele. Então eu não posso duvidar do meu Senhor. Então nós sabemos que muitas lutas nossas eram espirituais. E que se Deus não entrasse, era inútil, como diz o Salmo 127, inútil é levantar cedo e repousar tarde. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas às vezes as pessoas esquecem disso e se tornam soberbas e abandonam sua fé em Jesus achando o seguinte: não, hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem de saúde, hoje eu estou bem financeiramente. Hoje eu estou bem, afinal eu sou uma boa pessoa. Afinal eu trabalhei muito. Afinal, hoje eu me formei nisso, naquilo outro. Afinal eu fiz boas escolhas. Por incrível que pareça, às vezes nós queremos roubar a glória de Deus. E quantos já não fizeram isso? E Paulo alerta, vocês estão de pé por causa da fé. Vocês estão de pé por causa de Deus. E os que estão caídos, a incredulidade fez com que alguns caíssem. E quanto a isso, vamos orar por eles, porque infelizmente, aqueles que disseram assim: não está adiantando de nada, vou largar a fé. Porque Deus não me ouviu, vou abandonar. Porque parece que Deus não me ouve. Aqueles que se deixaram vencer pela dúvida, porque o oposto da fé é a dúvida, e o oposto de crer é ser incrédulo, coitados, estão quebrados. A pergunta, quando alguns regressam, graças a Deus, igual teve um caso de uma senhora que nós libertamos umas sextas atrás, e eu perguntei: mas então, e o período que a senhora abandonou a fé? Não é a igreja, é a fé em Jesus Cristo. E aí, como é que ficou? Piorou? É óbvio que vai piorar. Porque a nossa luta é contra o diabo. E ele não vai deixar barato. Então, eu não posso me gloriar. Eu não posso, de forma alguma, achar que eu estou onde estou pelos meus esforços. Afinal, eu sou uma pessoa boa. Como se bondade vencesse o diabo. Afinal, eu ajudo o próximo. Não, gente. Tudo é possível àquele que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, é óbvio que todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos duvidar. Não devemos, mas podemos, porque somos o quê? Humanos. A dúvida vem. E nós não queremos aqui tirar essa consciência, porque se a própria Bíblia Sagrada, ela cita, ela faz referência a muitos problemas, percalços, dificuldades, pecados, quedas de muitos heróis da fé, e a Bíblia mostra como exemplo para nos vacinar, para nos alertar, para não cometer o mesmo erro, mas muitos desses homens erraram, mas se arrependeram e entraram para a história, porque aqui no livro de Hebreus existe a galeria dos heróis da fé. Abraão pela fé, está lá, Sansão pela fé, Raabe pela fé, e aí vai citando o nome dos heróis, homens e mulheres, que ao longo de suas vidas erraram, duvidaram, como aconteceu, por exemplo, com Moisés. Leia comigo aqui. E disse Moisés, Deus, desculpe, deixa eu fazer uma introdução para ler o versículo, o povo estava cansado de comer pão e queriam carne no deserto. Meu Deus, o ser humano
nunca está satisfeito. Sempre está insatisfeito. É a natureza. Então, o povo no deserto cansou de comer pão. E eles pediram carne no deserto. E eles clamaram aos ouvidos de Moisés: queremos carne, queremos carne. E Moisés foi a Deus. Só que Moisés, eu não julgo o ser humano, ele olhou a circunstância da situação e ele falou: poxa, aonde que vamos ter tanta carne para tanta gente? É o normal, um pensamento. Ele duvidou. Então, em qualquer altura da nossa vida, às vezes a gente duvida. Não devemos, mas duvidamos. Mas por que Moisés duvidou? Porque ele deixou de olhar para a glória de Deus, que ele já tinha visto nas 10 pragas, na abertura do Mar Vermelho. Muitas coisas já tinham acontecido. O maná, a água sair da rocha, até essa altura de Números 11, 21, Deus já tinha dado muitos sinais. Mas diante daquela nova necessidade, está vendo? Que muitas vezes testemunhos passados ou experiências passadas não são suficientes. Eu tenho que olhar para a promessa. Porque imagine quantas experiências até essa altura já não tinha acontecido. Eu lhe pergunto, não já era suficiente para Moisés dizer assim: carne, o que vocês querem? Maminha, picanha? Mas, gente, é ser humano. Imagina o quadro. Moisés foi até Deus, olha o que ele disse para você entender. Ele diz assim: e disse Moisés: 600 mil homens de pé, é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dá-lhe carne, e comerão um mês inteiro, porque Deus falou que ia dar. Aí Moisés continuou, ele duvidou. Ele duvidou, é humano. Mas olha só, ele continuou dizendo: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Moisés, entenda, é aí que está a questão. Nós não podemos olhar para certas coisas com os olhos humanos, que pode acontecer com qualquer um. Quando o médico senta diante da pessoa e fala: está aqui o diagnóstico, é o óbvio. Qual é o óbvio? O óbvio, não tem cura. Qual é o óbvio? Não tem jeito. É aí que começa o poder da fé. Como? Não sei. Isso é com Deus. De que forma? Não sei. Eu vou orar, vou voltar, vou buscar, vou crer, eu vou me aplicar, eu vou pedir a Deus. E vou dizer: Senhor, em mim não há forças. Para o homem não tem jeito, mas para o Senhor tudo é possível. Só que naquele momento de fraqueza, eu imagino, Moisés já estava saturado, coitado. Ele não viu possibilidade, ele é como se esquecesse do que Deus era capaz. Então, se isso aconteceu com você, não se culpe nem se condene, porque aconteceu com Moisés. Só não permita viver nisso ou continuar nisso, porque Deus falou o seguinte para ele: porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Perguntou Deus a Moisés. Ô Moisés, fiquei velho. Você está achando o quê? Que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que mandou o maná, que mandou a água da rocha, tampouco enviou os 10 sinais no Egito? Esse Deus não seria suficiente? Por acaso eu estou velho? Por acaso eu estou velho? Olha lá. Ter se encurtado a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Deus falou, eu vou cumprir. Gente, se Deus prometeu, Ele é fiel. Pode não vir do meu jeito, no meu tempo, mas eu tenho que me manter. E quando que a dúvida é perigosa? Quando ela faz com que nós deixamos de crer nessa palavra, agora mesmo. Verás. A dúvida rouba de nós essa esperança de ver em nós cumprida a vontade na vida sentimental, no casamento, na família, no emocional, no espiritual, batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora é óbvio, eu preciso fazer a minha parte. Como todos os heróis da fé,
como Deus disse a Moisés, vai lá e fala com o faraó, estenda o cajado, toca na rocha, diz ao povo que marcha. Eu tenho que fazer, a minha parte Deus não fará. E Deus falou com Moisés para que anunciasse ao povo que aquilo iria acontecer. E você conhece a história. Um forte vento que soprou, trouxe codornizes e codornizes. De onde? Não sei. Isso não é problema meu. Aí que está a nossa questão. Queremos entender para crer. E milagre não se entende, se crê para que aconteça. E quando o povo acordou pela manhã, o arraial estava cheio, mas cheio de codornizes. E naquele dia, conforme a palavra continua a dizer, naquele dia o povo comeu carne até sair pelo nariz. Imagina. É muita carne, é muita fome, é muita ansiedade. Misericórdia. Mas Deus cumpriu. Então, o Deus que, nessa ocasião, deixa eu ver aqui, o Deus que nessa ocasião mostrou a sua grandeza a Moisés, é o Deus que tem mostrado para nós. Outro exemplo de homem que, diante das circunstâncias, acabou até duvidando, foi o próprio João. Veja que João, leu comigo Mateus 11, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Até o próprio João, diz ali o texto sagrado, ele também duvidou. Então, não é que Deus quer que eu duvide, ou que Ele apoia que eu duvide, mas isso pode acontecer. Mas eu não posso me deixar levar pelas dúvidas. E como é que eu faço, pastor? Primeiro, para que a nossa fé esteja em alta, coloque a cabeça na palavra de Deus. Repito o que falei no princípio, a fé vem pelo ouvir. Aí entra a importância de da porta para fora da igreja você ter vida com Deus. Porque quem da porta para fora não tem vida com Deus, eu falei na quarta-feira e repito, o pastor não é Deus, a igreja não é Deus. Você tem que ir a quem? A Deus. Você não pode, a igreja ajuda, o pastor é o instrumento, mas eu não posso fazer apenas a minha ligação com Deus, apenas depender do pastor da igreja. Eu, da porta para fora, tenho que ter o meu momento para ir à palavra, tenho que ter o meu momento de falar com Deus, o meu momento de desabafar com Deus. E é nesse momento que eu faço como pai daquele jovem epilético que foi até Jesus. Um homem que tinha uma fé frágil e que não teve vergonha, e disse, logo o pai do menino clamando com lágrimas. É isso que você pode fazer agora em oração em casa. Você que diz, eu estou sendo atacado pela dúvida. Os dardos do diabo estão tentando me fazer desistir, duvidar do meu casamento, da minha família, da minha saúde, do meu espiritual. Então faça como o pai desse jovem em sua casa, na sua casa de banho, enfim, na igreja, faça o que ele fez. E ele, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me. Na outra versão diz, na minha falta de fé, na minha incredulidade. É isso que nós temos que fazer, Senhor, me ajuda. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que esse problema que eu estou votando, orando, buscando, não é nada comparado à tua grandeza. Me ajuda a me manter com os olhos em ti. Porque às vezes você está à espera de uma boa notícia, e aí o diabo, que é o nosso tentador, usa situações para trazer ou trazerem más notícias, para que você desista. Lembra de Jairo? Que Jesus estava indo para a casa dele, e no meio do caminho chegou um servo dizendo, olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus disse, não temas, crê somente. Aleluia. Senhora, Senhor, isso que eu estou pregando para você, eu prego para mim. Se nós não vivermos pela fé, estamos perdidos. Então, não adianta você alegar suas razões. Se você acredita que passou por situações que não tinha que passar, então agora olha para frente. Porque ninguém volta atrás. Não tem como voltar 1 ano atrás, 2 anos atrás.
Agora é acertar, ao invés de continuar a errar. Agora é crer, ao invés de continuar a duvidar. E se você tem uma necessidade, leva ela a Deus. Através da busca na palavra, da oração, do propósito, da fidelidade, da entrega, da obediência. Então, eu tenho que clamar com lágrimas, igual a esse pai cujo filho era epilético há anos. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a sair desse fundo de poço. Me ajuda a vencer esse problema. Amém? Hoje, essa é a direção de Deus. Fé e dúvida. E nós vamos andar por fé e não viver na dúvida. Vamos pedir a ajuda de Deus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me traz a chance. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, As montanhas e vales, desertos e mares, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Eu vou lutar e vencer. Eu vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Rompendo. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Eu vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver romper. Peça a ajuda do Senhor. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda quando somos incrédulos diante de uma situação. Ó Espírito Santo, nos ajuda a manter a nossa fé acesa, a manter a nossa fé focada na Tua palavra. Assim como Pedro, enquanto tinha os olhos fixos no Senhor, ele disse: se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. E enquanto ele andava sobre as águas, a fé lhe sustentava. Mas o vento, as ondas que estavam fortes, trouxeram medo, e ele começou a olhar de lado, duvidando, e começou a afundar. Meu Pai, isso acontece conosco. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias, para as palavras negativas, para as vozes negativas, para o tempo de espera, para as circunstâncias, e acabamos duvidando do Senhor, e começamos a indagar: até quando? Eu não aguento mais, não tem jeito, Deus esqueceu de mim. Oh meu Deus, nós determinamos que as nossas palavras não serão de incredulidade. Está amarrado. Nós declaramos palavras de fé. Vai dar certo, tudo é possível que crê. Eu vou alcançar para a glória de Deus. Se creres verás, eu verei essa glória. Eu serei uma referência de Deus nessa terra, sal, luz para quem está perdido. Oh meu Deus, nos ajuda. É um privilégio viver essa fé sobrenatural. É um privilégio ser um instrumento do Senhor, dando o nosso testemunho.
Ó Jesus, como aquele pai em lágrimas pediu, nós te pedimos, nos ajude na nossa falta de fé. Obrigado por esse dia, por essa palestra. Obrigado pela proteção, pelo ar que respiramos e pela vida que é em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, para todo sempre. Digo obrigado, Jesus, bem forte para o nosso Deus.